Aí a gente falou, né, na última aula, que a ansiedade, ela não é nossa inimiga. A ansiedade, na verdade, né, ela nos ajuda a preservar a nossa vida, né? Ela é uma acionadora importante, né? Nosso mecanismo de defesa, né? De medo, de alerta. Ou seja, numa situação de perigo, né? Numa situação que a gente precisa de energia, que o nosso organismo precisa de energia, né? Para realizar. Boa noite, Elis, querida. Que o organismo precisa de energia para realizar algo, é a ansiedade que é acionada, né? Então, a ansiedade é esse mecanismo de preservação, né? A emoção principal, né, que é fundo, né, raiz da ansiedade é o medo. Por isso que é uma sensação muito parecida, né? O sentimento de alerta. Então, o que eu quero começar hoje nessa aula, né? De você começar a descobrir quais são as suas sinalizações de medo. O que você tem medo na sua vida, né? O que foi construído para você ao longo da sua infância, na sua história, na história da sua família. Oi, Ana Cláudia, bem-vinda, querida. O que foi construído, né, na história da sua família, ao longo, né, da sua vida, que foi internalizando os medos, né, os seus medos. Você tem medo de quê? Por quê? Importante entender. Porque a ansiedade vai sinalizar, né, vai potencializar esse medo que você tem. Aquele medo em relação à morte, o medo em relação à expectativa de vida, excesso de preocupações, né? Medo de ficar sozinha, né? Então, são muitos tipos de medo, medos emocionais, medos financeiros. Então, qual é o medo, né, que é mais presente em você? Então, nessa aula, vocês podem trazer perguntas, tá? Que eu vou responder no final. Mas nessa aula de hoje, né, eu quero sinalizar principalmente isso. Né? O primeiro processo da ansiedade, o primeiro processo dessa construção de entender a sua ansiedade, né? De perceber seus acionadores, é a construção de autoconhecimento. Então você vai precisar olhar para você, investigar um pouco mais, né? Sinalizações que o seu emocional tá te dando, né? Demonstrações, sinalizações, né? Dos medos, os medos que estão lá, né? Que são os seus mecanismos, que você se preserva, que você não quer falar sobre aquilo, que você, né, não quer olhar ali para aquilo, né? Muitas vezes, porque traz desconforto, traz ansiedade, né? Porque aciona um alerta. Então, como que a ansiedade funciona no nosso corpo? Ela traz uma sinalização de alerta, ou seja, ela sinaliza para o nosso corpo que está acontecendo alguma coisa. Tem um perigo eminente, né? Tem um perigo que vai acontecer, pode ser um perigo psicológico, emocional, né? Nesse caso, entende? Porque na maioria das vezes não é um perigo físico, real, né? Visível. Vai ser um perigo emocional, psicológico. Então a ansiedade prepara todo o seu corpo para lidar com esse medo, com esse perigo, né? Então por isso que ela é esse sinalizador de alerta. Você se mantém em alerta. Então toda vez no dia a dia, na sua casa, na sua família, toda vez que te acionar um alerta, né, que aquilo mexer com você dessa forma, você vai perceber, né, que você ficou mais ansiosa, ficou mais apreensiva, né, ficou mais insegura, né, ficou mais com um pensamento acelerado em relação ao pior que pode acontecer. Então, por isso é tão importante que você sinalize, que você se observe e você consiga identificar, tá bom? Esses medos, né? Vocês já estão conseguindo identificar, né? Isso aí. No final eu vou comentar e responder, tá bom? Então hoje eu quero falar sobre isso. Conheça os acionadores da ansiedade em você. Cada uma de nós, né, interpreta as situações, né, naturais de forma diferente. E para cada uma de nós, a ansiedade ela vai sinalizar de uma forma diferente. Então, tem coisas que naturalmente causam ansiedade para todas as pessoas, né? Por exemplo, estar aqui falando na live para vocês causa ansiedade, falar em público. Não sei se vocês já sabem, o maior medo da humanidade, o top 1 lá, é falar em público, né? Que é o que causa mais ansiedade.
Então, ou seja, tem causas naturais, né, que todas as pessoas passam por aquele momento. Ou seja, você vai fazer uma prova, você vai ter um emprego novo, você vai estar numa experiência nova, vai precisar lidar com um desafio novo. Você vai experimentar a ansiedade. Por quê? É aquela excitação, expectativa, né? O teu corpo se prepara você para lidar com aquela novidade, com algo novo que vai acontecer, né? Então, a ansiedade, volto a falar, ela não é nossa inimiga, né? Muito pelo contrário, ela tá tentando nos ajudar a lidar com esse algo inesperado que vem acontecendo, né? Só que ela não sabe, o que ela não sabe muitas vezes, né? Quando é acionado o medo, esse sistema de alerta, ela não sabe que aquilo é imaginário, né? Que aquilo é psicológico. Então, tudo o cenário aqui na sua mente, né? O seu corpo recebe como se você estivesse vivendo aquilo de fato. Então entenda isso, né? Por que é psicológico, né? É psicológico porque é o cenário somente da sua mente. Ele não tá necessariamente acontecendo aqui fora, tá bom? Então eu quero falar para vocês, vou aproveitar a pergunta da Débora. E quando se tem TAG? TAG é transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, claro, o diagnóstico, né, não é simples de fazer. É preciso ter um especialista, né, que vai te acompanhar por um tempo, um psiquiatra, um psicólogo, e aí vai observar qual a frequência e qual a intensidade dos sintomas, né, que você sente. Então, o diagnóstico é feito com várias semanas, mais de 8 semanas, com sintomas recorrentes, com uma intensidade de moderada para alta. Então, é preciso um profissional para fazer o diagnóstico. Mas eu quero aqui trazer brevemente para vocês saberem, né? Os principais transtornos conectados à ansiedade são a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, é até o mais presente que eu vejo em consultório, né? Que eu vejo nos meus atendimentos. É uma ansiedade crônica que leva a pessoa a estar sempre preocupada, sempre em alerta, esperando algo ruim de acontecer. Ou seja, a pessoa tá sempre preocupada com tudo, sabe? Você tá sempre preocupada, não se conecta muito com o estado presente, sempre é o depois, sabe? Mas e se der errado? E se acontecer isso, a gente vai fazer uma viagem? Eu tinha uma paciente que era muito assim, ela tinha pavor de fazer a viagem, porque ela via os cenários mais terríveis na mente dela, ou seja, ela criava, né, validava, né, aqueles cenários tão ruins que ela ficava tensa a viagem toda, ela não conseguia estar presente, curtir o momento da viagem. Por quê? Porque ela se antecipa ao cenário, ao pior cenário, né? Antecipa um acidente, e se acontecer um acidente, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, não. Então, ou seja, esse excesso de preocupação e estar sempre em alerta que algo ruim vai acontecer é um sinalizador importante para você, tá bom? O transtorno de pânico também é desencadeado de um transtorno de ansiedade. A pessoa tem sucessivos ataques de pânico e medo extremo. Ou seja, a pessoa não consegue mais nesse estágio controlar o medo que ela sente, sabe? Ela começa a ter fobia de lugares cheios, ela começa a ter fobia de lugares fechados, né? Não sei se vocês já viveram essa experiência ou com pessoas próximas a vocês, né? Mas é muito ruim ver uma pessoa nesse quadro, né? Ela se isola, ela não tem quase autonomia nenhuma para sair sozinha, né? Eu já tive muitas pacientes, né, que se trataram desse quadro e ela não tem autonomia, né? Ela se sente totalmente refém daquele estado de alerta. E aí a gente precisa, né, trabalhar essa ansiedade, né, e fazendo com que a pessoa consiga experimentar aqueles ambientes para que ela se regule e ressignifique o cenário. Por quê? Uma vez que o cenário tá rígido, né, como sinalizador de ameaça, a tua mente vai sempre acionar imediatamente. Então a gente precisa, né, desfazer. É claro que com uma pessoa com transtorno grave, em muitos casos ela vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico, com uma medicação, para ela conseguir se regular, né? Mas se você tem essas experiências, né, esporádicas, em alguns momentos acontece, você consegue se regular, você consegue ressignificar aquele ambiente. Por exemplo, se é um ambiente que te remete, né, a sua dor ou aos seus traumas, aos seus medos, você vai precisar ressignificar aquele ambiente, ou seja, estar no ambiente, mas proporcionar uma experiência nova, tá bom?
Oi, Sandra, bem-vinda. É horrível, né, Glaucia? E aí, outro transtorno é a fobia social, que também você vai perceber que um interliga com o outro, né? Os transtornos de ansiedade, eles são bastante interligados. A fobia social, na fobia social a pessoa tem forte medo de ser constrangida em público, né? Ela tem medo de se sentir envergonhada, de se sentir inadequada, né? Tem muito a ver também com a baixa estima, sabe? Tem muito a ver com a desconstrução, né, do seu amor próprio, do seu senso de valor. Então vocês vão perceber, né, que de fundo, de raiz, tem muitas questões, né, envolvidas. Por isso que o autoconhecimento é o pilar principal, né, que a gente vai sempre falar nele, né? Elis. E a gente vai sempre falar do pilar principal. Por quê? Porque você precisa conseguir conhecer esse funcionamento em você, né? Como que você lida com as pessoas, quais os pensamentos são construídos quando você está num ambiente com outras pessoas, quando você é convidada para um evento, sabe? O que você pensa? O que passa na sua mente? Porque lembrem que eu sempre falo, um negócio de falar isso, né? Os seus pensamentos, eles são os principais acionadores do seu emocional. Então, para a ansiedade também, os pensamentos são os principais acionadores. Então, qual é a produção de pensamentos, né? O que tua mente está produzindo e que você está só deixando ela produzir. Então, a fobia social também é um dos transtornos. O TOC, né, que é o... Oh, querida, obrigada, você é uma bem-vinda, viu? E aí o TOC, pensamentos obsessivos e intrusivos. Ou seja, o TOC significa transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem pensamentos obsessivos, intrusivos. Ou seja, são pensamentos muito rígidos. São pensamentos que vão ali excessivamente em uma direção. Desse tipo de transtorno, né? Precisa de um acompanhamento médico, precisa ter a medicação correta, precisa. Por quê? Porque é um cenário muito rígido e excessivo, né? A pessoa não consegue muitas vezes sair daquele ritual, né? Quando a pessoa tá com TOC, né, com transtorno obsessivo compulsivo grave, ela não sai do ritual, né? Eu já tive pacientes que começaram a demonstrar, estava leve, e a gente conseguiu reverter só com a psicoterapia, sem medicação. Mas quando está grave, precisa ter um outro médico acompanhando, um psiquiatra, tá bom? E outra é a ansiedade de separação. A ansiedade de separação é o medo extremo de ficar afastada de casa ou de parentes próximos. Ou seja, a ansiedade de separação tem muito a ver com a forma que você foi criada também, as experiências ao longo da sua vida familiar, porque tem a ver com o apego. Como foi apego afetivo, né? Em como foi construído em você, né? Como você desenvolveu ao longo da sua vida, né? O apego saudável, né? Vocês que são mais lindas. O apego saudável, né? O apego afetivo, né? Mas num limite saudável. Então, se isso foi excessivo, né? E um ponto aqui importante para as mamães, né? De plantão. A mãe acaba tendo um compromisso, né? Uma responsabilidade muito grande nesse aspecto. Porque se você foi criada por uma mãe, né? Totalmente protetora, né? Excessivamente protetora, ou seja, que não te deixava, né, ter um mínimo de autonomia, fazer suas coisas sozinhas, ou ir a algum lugar, mesmo monitorada, né? Ir a algum lugar sozinha, até certa idade você não podia, né? Ou seja, ela sinalizava, né, que você não podia estar fora de casa, estar sem as pessoas, ou seja, você foi internalizando, né, que não seria bom estar fora de casa, que você poderia ter um problema, que poderia acontecer alguma coisa de ruim. Então, assim, é inevitável que ao longo da sua vida isso fosse internalizado de forma negativa, né? Virasse um alerta para você. Estar fora de casa passa a se tornar algo desconfortável, algo angustiante. Então, a ansiedade de separação passa, como todos os transtornos, vocês podem perceber, pela nossa interpretação do cenário que a gente vive. A interpretação, né, do que a gente vive à nossa volta. A interpretação passa pelo que a gente aprendeu também com os nossos pais, né, com os cuidadores, com as pessoas que estiveram na nossa vida. A Thay falou que a mãe dela
Ah, não, que ela era assim. Eu sou hoje protetora para minhas filhas de forma negativa. Então, o que precisa entender? O motivo, por que você é tão protetora excessivamente, né, gente? É claro que a gente precisa ser coerente, né? É claro que o mundo, né, é perigoso, né? Assim, tem muitas coisas acontecendo, infelizmente, eu não tô falando dessa proteção, né? A gente precisa proteger os nossos filhos, a nossa família, vocês precisam proteger. Eu acho que dá pra entender, né? Eu tô falando, né, desse excesso, né? Às vezes até no ambiente de casa, né? Ou seja, a questão de ter uma tarefa em casa, de ter algo que pode fazer, você não deixar, né? Você restringir muito a criança, né, das tarefas, de fazer parte, né, do movimento daquela casa. Então, precisa perceber o que? Se você está sendo assim, o que tem aí em você, né? Quais as interpretações que você ainda tem da sua infância, da sua adolescência, sabe? O que precisa ressignificar aí na sua história, né, que você tá reproduzindo com as suas filhas, né, de alguma forma, porque a gente não tem comportamentos, né, do nada, né? Todo comportamento que a gente tem, ele tem uma raiz, né? Ele tem uma fonte, da onde que aquilo surgiu. E é isso que eu quero despertar em vocês, sabe? De entender mesmo a sua história. Tem parte da sua história que você não sabe, que você não conhece, pergunta pra sua mãe, pergunta pra sua tia, pergunta pra alguém da família, sabe? Que estava lá, que entendeu como era. Assim, faz muita diferença você realmente conhecer a história, saber o que aconteceu, né? Em famílias que muitas situações são veladas, né? Aquilo não é dito, a criança, né, sente perdida, sabe? Sente desconectada. E aí, esse ponto também é importante. Você primeiro olha para dentro de você, vê quais são as raízes que precisam ser curadas, que precisam ser ressignificadas, né? A Thay tá perguntando como cortar essa raiz, porque chega uma hora que não aguento mais. Então, Thay, as suas raízes precisam ser ressignificadas, né? Você precisa voltar na sua história, né, e entender em que momento, né, aquilo ficou marcado em você, sabe? Quais são os traumas, quais são as dores, né? O que aquilo aonde que aquilo te afeta, quais os medos que fez você ter ao longo da sua vida, porque é tudo isso que você está reproduzindo de forma automática. Mas quando você passa a ter consciência, você rompe com esse automático. Você passa a observar e falar, opa, peraí, essa ação aqui é desse medo que eu tenho, né? Da infância, de como acontecia comigo. Então, mas agora, o cenário é novo. Então, como que eu posso reagir agora para minhas filhas? Como que eu posso reagir agora como uma mulher adulta, né? Como uma mulher que já consegue se defender, que já consegue, né, construir a própria vida emocional. Então, ou seja, a nossa história, ela é importante, né? Mas a gente precisa trazer ela para o momento presente e começar a tomar algumas decisões, sabe? Quem eu preciso perdoar? Que ciclo eu preciso fechar, né? Que ainda volta essa história. A Glaucia falou, eu fui criada mais dentro de casa. Meu pai era muito rígido nessa parte. Assim, a nossa geração, né, a minha geração também, vivi muito isso, sabia? Meu pai era muito rígido também, o que me trouxe muitos problemas emocionais na adolescência, na fase adulta, né, porque... E até a questão do abuso, né? Quem conhece a minha história, meu testemunho, né? Assim, de todo o processo que eu vivi, tinha muita coisa que tinha a ver com essa rigidez, né? Com esse excesso. Então, só que chega um momento que você começa a conseguir olhar para essa história e falar, não, peraí, o que significa hoje, né? Como a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue, né, fazer ele ter um novo sentido hoje. A gente consegue decidir aprender com ele, crescer emocionalmente com ele. Então é isso que eu quero encorajar você, né? Você não vai apagar o seu passado, você não vai esquecer tudo que aconteceu, não. Mas você vai começar a escrever uma nova história, ressignificar. Ressignificar é dar novo significado. Né, o que significava dor, você vai dar um novo significado. O que significava feridas, traumas, você vai dar um novo significado, sabe? Para que a partir de você, né, você viva uma história nova, a sua família vive uma história nova. Ou seja, a partir de você, as coisas sejam novas, né? A partir de você. Falou, mas se ressignificar é difícil, mas esse medo detona. A ansiedade é uma dor. Muito medo de traição, muito medo de ficar abandonada, muitos pensamentos. É difícil,
sim, né? Não é difícil, né? Mas é trabalhoso, é desafiador. Mas quando você de fato começa, né, escrevendo, sabe, registrando seus pensamentos, começa a escrever, começa a registrar seus pensamentos, começa a ser consciente, né, dessa produção da sua mente. Por quê? Porque você é que decide, né, se aquela história continua do tamanho que ela tem ou se você pode a partir de hoje escrever, né, uma nova história de cura, de esperança, de leveza para você e para sua família, né? Então essa escolha hoje é nossa, né? A gente não pode apagar o passado, a gente não pode escolher pelos nossos pais, pelo que as pessoas fizeram. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer, né? Apesar de não ter, né, não ter trago algum prejuízo para nós, mas eles fizeram o melhor que eles tinham. Então não é sobre isso, não é sobre anular o passado, anular essa história, mas é sobre trazer um novo significado e um novo posicionamento. Então hoje é tempo da gente se posicionar, sabe? Com as nossas emoções, com a nossa mente. Eu quero muito incentivar vocês. Se posicione com a sua mente, sabe? Que tipo de pensamento você deixa ficar na sua mente? Que tipo, né, de construção tá aí presente que você deixa ficar? Então se posicione em manter a sua mente ativamente, tá bom? E aí, para terminar os transtornos, né? Fobias específicas, que são medos de objetos ou situação definida, ou bichos, né? Animais. E o transtorno de estresse pós-traumático, que desencadeia após exposição a um evento traumático significativo, né? Infelizmente, muitas crianças, né, muitas pessoas são expostas a isso. Pessoas que viveram, por exemplo, uma tragédia na cidade, perderam a casa alagada, né, nesses alagamentos que a gente vê, nessas enchentes, enfim. Todo esse cenário, né, os cenários naturais também que acontecem, desencadeiam esse transtorno, né, mas os cenários também familiares, enfim. Vários cenários podem trazer esses transtornos, tá bom? Então, esses são os principais transtornos, né? E aí o que de tudo isso, né, a gente consegue trabalhar, né, ressignificar, como eu falei, e regular suas emoções, né? Você precisa parar um pouquinho, né? Você vai precisar investir 5 minutos do seu dia, sabe? Registrando seus pensamentos, registrando essas emoções presentes. Se você puder fazer um acompanhamento psicológico, melhor ainda, né? Se você não puder, constrói em você. Leia livros, né? Leia livros sobre autoconhecimento, leia livros sobre ansiedade, né? Eu tenho materiais, livros digitais que eu posso enviar para vocês, né? Que eu posso enviar as páginas para vocês conhecerem. Então, ou seja, investe nisso, porque quanto mais você se dedicar nessa construção, né, mais resultado você vai ver, não só em você, mas nas pessoas que estão à sua volta, né? Então, anotem aí, quais os seus maiores medos desde a infância e quais as situações que te fizeram sentir assim. Então, eu quero deixar esse exercício para vocês. Anota, registra, né? Separa um caderno, tal. Quais são os seus maiores medos? O que desde a infância você se lembra de situações, sabe, que te remetia aquela sensação ruim, o medo ou a ansiedade, né? Se você já era uma criança ansiosa, né? Você também vai perceber isso. Por quê? Para a gente começar a identificar os acionadores da sua ansiedade. Você precisa identificar quais são os gatilhos, né, que a gente chama, os gatilhos da sua ansiedade. Ou seja, às vezes você nem está vivendo o mesmo cenário, né, mas te gera a mesma sensação, o mesmo sentimento, o mesmo medo, a mesma insegurança. Então a tua mente te remete o quê? Aquela experiência que ela teve lá atrás e aciona imediatamente a sua ansiedade, porque a nossa mente, ela é totalmente conectada com os nossos sentidos, né? Então ela te remete à última experiência dolorosa, principalmente, né? E aí vai acionar todo o seu corpo para lidar com aquele perigo, né? Porque a nossa mente recebe essa resposta como um perigo. Então, por isso é importante reforçar que a ansiedade natural faz parte da nossa vida e da nossa sobrevivência.
é o nosso mecanismo, né, de defesa, de expectativa, é o nosso mecanismo de sobrevivência. Ela nos ajuda e nos move para os nossos objetivos, né, para o que a gente quer da nossa vida, do nosso futuro. Então ela tá ali, Kátia. Então ela tá ali para ajudar. Mas se ela se torna um transtorno, né? Quando ela se torna um transtorno, quando ela se torna excessiva, né, precisa de um cuidado, de uma atenção maior. E quando ela se torna, quando ela está desproporcional à realidade, ou seja, ela não está condizendo com o que você vive, com o que acontece no dia a dia. Ela deveria te ajudar, ela começa a atrapalhar a sua rotina, né? Você não consegue ficar bem, você tá sempre com taquicardia, palpitação, né? Suor, você tem o coração acelerado, você tem a mente acelerada, ou seja, não consegue trabalhar, não consegue se concentrar, não consegue dormir. Então, ou seja, ela tá sinalizando de que ela tá desproporcional. Era para ela te ajudar com algo, ela tá atrapalhando na sua rotina, no que era para acontecer naturalmente. Então, a sua mente se esgota de tantos pensamentos e vem os sintomas físicos, né, que eu falei. Então, se você se perceber mais agitada ou ansiosa, dá uma pausa. No momento que você perceber, respira fundo, faz o exercício de respiração diafragmática, que é inspira contando até 4, solta pela boca devagar, contando até 6. Inspira 4, solta 6. Fica ali 2 minutinhos, respira e faz. O que é importante para a ansiedade? Fazer atividade física, exercícios ao ar livre, você estar na natureza, se conectar com a natureza em algum momento da semana, pelo menos, sabe? Tudo isso vai desacelerar, porque a gente já vive, né, gente? A gente já vive super estimulada. É rede social o tempo todo, é televisão, é tela, né? É o nosso trabalho. A gente já vive acelerada, né? E super estimulada, com a nossa mente pensando um monte de coisa. Além de tudo, a gente é mulher, né? Nós somos mulheres. Mulheres pensam muito, né? Mais do que a maioria, mais do que todo mundo, né? Se deixar, a gente, né, organiza a vida de todo mundo, não só a nossa. Então, ou seja, é excessivo demais, né? O nosso cérebro, para vocês terem uma noção, ele comporta tranquilamente, né, até 26 bits, né, 26 mil bits de informação por segundo. Mas a gente recebe hoje, no mundo que a gente vive, né, mais de 10 milhões de bits de informação por segundo. Ou seja, de fato, o nosso cérebro não comporta o excesso de informação que a gente recebe hoje no mundo, né, no cenário que a gente vive. Então, por isso, a gente precisa, sim, desacelerar, respirar, fazer atividade física. Mínimo, isso é o mínimo. Respirar, ter momentos de respirar, de fazer um alongamento, fazer uma atividade física, sair da rede social. Percebeu que você está agitada, com muito pensamento? Sai das redes sociais. Porque a tela, o celular, as redes sociais vai super estimular a sua mente e vai produzir, né, pensamentos muito maiores e piores, e aí gera comparação, e aí geram outras coisas. Então, percebeu que você está agitada? Acalma, vai tomar um banho morno, né? Vai, se for de dia, se for um dia livre, vai caminhar, vai ver o céu, né? Vai ver árvores, né? Vai ter contato com a natureza, ou seja, crie uma rotina para você que tenha momentos que você vai desacelerar, né? A gente precisa, tem momentos, né, que a gente vai precisar decidir, sabe? Decidir o que fazer para ajustar, para melhorar a nossa saúde mental, né? A gente vai precisar tomar uma decisão, né? Eu sei que o dia a dia é super corrido, né? Muitas coisas não dá para acontecer, sabe? Mas 5 minutos no meio do seu dia, né, é totalmente necessário. Ou seja, não vai adiantar todo o tempo que você está agitada, né? Todo o tempo vai ser mais pesado se você não tiver 5 minutos ali, né, para você parar, para você pausar. No final da noite, por exemplo, sai da rede social, pausa, lê um livro, escreve um pouco, escreve suas emoções, né? Coloca, sabe? Eu sei que não é tão fácil, né, falar tudo isso que eu tô falando, né, para vocês, fazer, né, o que eu tô falando para vocês, mas eu posso garantir para vocês, o que você colocar em prática, se você colocar em prática 1% do que eu tô dizendo, você vai se regular
com muito mais facilidade. Você vai se perceber uma mulher mais calma, mais leve, né? Você vai percebendo essa evolução, principalmente em relação às redes sociais. Hoje as redes sociais trazem muitos, né, malefícios e é uma sinalização importante. Você precisa observar a sinalização que o teu corpo tá te dando, tá bom? Atividade física é fundamental, contribui demais para a diminuição da ansiedade, né, para nossa saúde mental. Nem que seja, né, no mínimo, né, 30 minutos é o mínimo, né, para ser considerado um exercício e o seu corpo ver os benefícios. Então 30 minutinhos ali, né, de caminhada, faz a volta mais longa para casa, não sei, cria uma estratégia, mas o que não dá, né, é pra gente não ter essa movimentação, porque isso não vai vir de fora, né, isso precisa vir de dentro. Então é você que vai precisar dar esse passo nessa direção, né, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena, né? E contem comigo, né? Estamos juntas aí nesse processo todo, tá bom?